a besta. Quem é capaz de fazer guerra contra ela? Se você se opõe, você será destruído pela guerra? Provavelmente. E abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar contra o seu nome e o seu tabernáculo. Nós já falamos sobre o tabernáculo, trata-se do ministério de Cristo, e aqueles que habitam no céu. O próprio Deus sofre blasfêmias. Jesus é removido de seus escritos, e todos que habitam sobre a terra a adorarão. Aqueles cujos nomes não se encontram escritos no livro da vida do Cordeiro, morto desde a fundação do mundo. Apocalipse 13, 4 a 8. Então vocês não acham que é importante que os católicos romanos devessem saber que eles pertencem a esse sistema, e mesmo sem querer que eles cooperam com esse sistema, e portanto adoram o dragão? Eu fiquei feliz por descobrir isso. Vocês não sabem que aqueles de quem vocês são servos, que vocês são servos daqueles a quem vocês obedecem, quer do pecado para a morte, ou a obediência para a justiça. Romanos 6,16. Bem, se você obedece a esse sistema, então você faz parte dele. Pois tu disseste em teu coração, eu subirei ao céu, eu exaltarei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu serei semelhante ao Altíssimo. Satanás quer adoração. Então, se nós adorarmos o sistema, então nós estaremos adorando o dragão. O Papa já foi considerado o homem do ano. Eu acredito que os profetas são capazes de olhar através das correntes do tempo. O Billy Graham disse, ele será considerado na história o maior dos papas modernos. Fascinante. Ele, de fato, tem a vontade e a determinação de ajudar a humanidade por meio da espiritualidade. Talvez essa declaração deva ser corrigida. Deveria dizer espiritismo. Isso é maravilhoso, isso é bom. Eu sei que a dificuldade que os líderes têm com essas questões. Foi isso que disse o Dalai Lama. E essa história de blasfêmia? Em Apocalipse 13:6, diz que ele abriu a boca em blasfêmia. Daniel 7:25, diz que ele falará grandes palavras contra o Altíssimo. O que significa falar grandes palavras contra o Altíssimo? Há duas definições na Bíblia. João 10:33, e os judeus lhe responderam dizendo, não te apedrejamos pelas boas obras, mas por causa da blasfêmia, porque tu, sendo homem, te fazes semelhante a Deus. Então, se você diz, eu sou Deus, isso é uma blasfêmia, que se opõe e se exalta acima de tudo que é chamado Deus, ou que é adorado, de modo que, como Deus, se senta no templo de Deus, fazendo-se passar por Deus. 2 Tessalonicenses 2:4. Descrevendo o poder do anticristo, dizendo que é Deus e tomando o lugar de Deus. Ele perdoará os pecados, ele fará isso e muito mais. Então, a Bíblia define blasfêmia como sendo assumir as prerrogativas ou o poder que pertence apenas a Deus. Vamos ler algumas declarações papais. Do Dicionário Eclesiástico de Ferraris. O Papa tem uma dignidade tão grande, ele é tão exaltado, que ele não é um homem apenas. É como se fosse Deus e o vigário de Deus. Aqui está uma declaração papal em que ele alega ser Deus, assim como o imperador romano alegava ser Deus. O Papa Leão XIII diz, nós temos sobre a terra o lugar do Deus Altíssimo. Aqui está uma outra definição de blasfêmia. Lucas 5:21. E os escribas e os fariseus começaram a argumentar dizendo, quem é este que fala blasfêmias? Quem é que pode perdoar os pecados senão Deus apenas? Então, se você diz que você pode perdoar pecados, isso é uma blasfêmia, pois há um Deus e um mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. 1 Timóteo 2:5. Aqui vem um outro sistema. E o Papa diz, no livro Autoridade dos Concílios, todos os nomes que nas Escrituras são aplicados a Cristo, em virtude dos quais se estabelece que ele é o cabeça da igreja, todos os mesmos nomes podem ser aplicados ao Papa. Então, o Papa toma o lugar de Jesus Cristo e alegam que o próprio Deus é obrigado a respeitar o julgamento dos seus sacerdotes e ou não perdoar ou perdoar de acordo com o fato de que eles dão ou recusam a absolvição. Primeiro vem a declaração do sacerdote. E Deus, então, assina embaixo. Então parece que os sacerdotes são mais elevados do que Deus. O sacerdote decide se você vai ser perdoado ou não. E Deus não tem nenhuma escolha senão obedecer aos seus sacerdotes. Isso não é patético? Esse é o tipo mais elevado de arrogância.
Aqui está outra declaração. O pobre pecador se ajoelha aos pés do confessor. Ele sabe que não está falando a um homem comum, mas a um outro Cristo. Ele escuta as palavras: eu te absolvo dos teus pecados, e o horrendo fardo de pecados cai da sua alma para sempre. No livro Devo Ser um Sacerdote, são todas declarações da própria Igreja Católica. Quem tem ouvidos, escute. Aquele que leva em cativeiro, irá em cativeiro. Aquele que mata com a espada, deve ser morto com a espada. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Apocalipse 13, 9 a 10. Agora, Daniel faz um acréscimo em relação a este poder. Ele acrescenta que ele cuidaria em mudar os tempos e a lei. Nós já falamos sobre isso. O papado mudou a lei de Deus. Tirou o segundo mandamento, transformou o quarto mandamento em terceiro mandamento, aplicou ao domingo em vez de ao sábado, e então dividiu o 10º mandamento em 2 mandamentos, de modo que o número 10 continuasse entre os mandamentos. Então ele mudou a lei. Será que ele mudou o tempo? Será que Roma mudou o tempo? Claro que sim. Que tempos Roma mudou? Mudou quase que tudo. Qual é o calendário que nós observamos? Nós usamos o calendário gregoriano. O calendário gregoriano. Quem é Gregório? Foi um papa. Por que Gregório mudou o calendário? Porque ele tinha que mudar os tempos. Percebem? Ele tinha que mudar os tempos. Hoje é um bom dia para a gente falar sobre isso, porque hoje é o dia da festa de Ishtar. Oh, lamento. Vamos dizer isso de um modo melhor. Hoje é a Páscoa pagã. E a festa de Ishtar e a Páscoa judia são duas coisas inteiramente diferentes. Não há uma coisa como a Páscoa pagã. A Páscoa judia era determinada pelas fases da lua. E os dias da Páscoa judia eram determinados pela lua nova. Então, quando vinha a lua nova, então os dias eram contados. E a Páscoa podia acontecer em qualquer dia. Ela não tinha que acontecer numa sexta-feira, ou num sábado, ou num domingo. A Páscoa podia acontecer em qualquer dia, a depender da fase da lua nova. Mas a festa de Ishtar, ela ocorria no primeiro dia da semana. Então o papado mudou o calendário para alinhá-lo com a festa de Ishtar. E hoje nós temos uma alteração nas regras do Velho Testamento, onde você contava os dias. Agora se aplica a regra da festa de Ishtar, que somente pode acontecer no domingo. Somente cai no domingo, embora no passado a Páscoa judia pudesse acontecer em qualquer dia. Agora, isso equivale a dizer que eles estavam se distanciando do Cordeiro Pascual. E isso pode acontecer. E aconteceu faz alguns anos. De fato, eu não consigo me lembrar da data exata quando o Papa estava na América. Foi exatamente aí que aconteceu, por falar nisso. Aconteceu que a festa da Páscoa pagã e a festa da Páscoa judia coincidiam e ocorreriam no mesmo dia. O que eles fizeram então? Bem, quando isso ocorre, eles ficam malucos. Eles não gostam disso. Então, o Papa adiou a Páscoa pagã em uma semana. Foi isso que ele fez. Ele adiou a Páscoa em uma semana porque ele não ousava fazer com que ela coincidisse com a Páscoa judia, porque eles não queriam ter nada que ver com o Cordeiro Pascual que morreu por nós. Eles servem uma outra coisa. Ishtar é uma festa pagã, então ele mudou os dias da festa, ele mudou os tempos, ele mudou todo o calendário para fazer com que ele se alinhasse com as festas pagãs, e ele mudou também a lei de Deus. Então, aquele que mata com a espada deve ser morto com a espada. Aqui está a paciência e a fé dos santos, Apocalipse 13, 9 a 10. Dessa forma, em 1798, o papado recebeu uma ferida mortal. Ele recebe a ferida mortal. Ele é morto com a espada que ele tinha usado para matar. E agora o profeta olha ao redor e nós temos a data 1798, quando esta ferida mortal aconteceu. E eu vi uma outra besta saindo da terra. Agora, se o mar representa povos, multidões, nações, línguas, então o que a terra representa? Bem, um lugar onde você não tem multidões, nações e línguas. Eu vi uma outra besta, uma outra entidade política saindo de uma área do planeta onde não havia povos e multidões e nações. Então não pode ser a Europa, não pode ser a Ásia.
não pode ser o Oriente Médio. Então, aqui temos uma nova entidade política, e ela tinha 2 chifres, como um cordeiro. Ela tem princípios que parecem princípios de um cordeiro, mas ela fala como um dragão, e isso é interessante. Agora, quem é que tem esse poder? Bem, vamos então aos reformadores. Essas pessoas eram magnificentes. Eu tenho muito respeito pelos primeiros reformadores. John Wesley, em suas notas sobre Apocalipse 13, escritas em 1754, diz o seguinte da besta de 2 chifres. Ela não veio ainda, mas ela não deve estar distante, pois ela deve aparecer no final dos 42 meses da primeira besta. Agora, os reformadores todos disseram claramente, Roma é o anticristo. Eles estavam observando, e agora eles dizem, bem, esta outra besta não pode estar distante. A questão é, que outro poder se levantou exatamente nesta época, numa área onde não havia grandes multidões de nações? Só há um poder que se qualifica. E esse poder é o poder dos Estados Unidos. Há muitos anos essas imagens já eram interpretadas assim. Embora os Estados Unidos fossem relativamente um poder insignificante. Vamos dar uma olhada no aparecimento dos Estados Unidos e vamos ver se ele se encaixa. A Declaração de Independência foi assinada em 1776. A independência foi reconhecida pelas nações do mundo em 1783. Em 1787, a Constituição dos Estados Unidos foi formada. Em 1791, a Carta dos Direitos foi acrescentada. E em 1798, o mesmo ano em que Roma recebeu a ferida mortal, a França, a nação mais poderosa da Europa naquela época, reconheceu a independência dos Estados Unidos. Então, a mesma nação que fere o papado com uma ferida mortal, no mesmo ano reconhece os Estados Unidos. Então o profeta vê que a primeira besta recebeu uma ferida mortal e depois continua olhando e vê outra besta subir, exatamente a tempo, em sentido profético. Em 1863, o ato de emancipação dos escravos. A Torre Eiffel é um símbolo da maçonaria. A Estátua da Liberdade é um símbolo da maçonaria. 1798 é uma data muito importante. Liberdade e justiça para todos. Esse é o princípio que o faz parecer um cordeiro. O dragão, um poder prévio, disse, tirem-nos da terra e enforquem-nos. É assim que o dragão fala. E é assim que o cordeiro fala. Aqui está um princípio semelhante ao de um cordeiro. O Congresso não fará nenhuma lei com respeito ao estabelecimento da religião, ou proibindo o seu livre exercício. Jesus disse a mesma coisa. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus não veio para forçá-lo em suas decisões. Você pode escolher aceitá-lo ou rejeitá-lo, mas nenhum teste religioso será jamais exigido como qualificação para um emprego público nos Estados Unidos. Nós consideramos que estas verdades são autoevidentes, que todos os homens foram criados iguais, que lhes foi concedido pelo Criador certos direitos inalienáveis. E entre estes se encontram a vida, a liberdade e a busca da felicidade. Princípios semelhantes aos de um cordeiro. Mas esta Constituição terá que ser mudada se é para que haja legislação religiosa e até perseguição. A Constituição deverá ser abandonada. Nós nos movemos de uma república para uma democracia. Os Estados Unidos não eram uma democracia, era uma república. Você podia escolher, mas há uma vasta diferença entre uma república e uma democracia.